Opa pessoal, vamos falar um pouquinho sobre tração? Meu nome é Guilherme Negri e o intuito desse vídeo, o propósito desse vídeo é que vocês consigam ter uma ideia do que é tração, tá? uma visão mais conceitual do que é tração e enxergar um caminho, de fato, um processo para vocês conseguirem entender como desbloquear o crescimento da startup de vocês, tá? Bom, antes de a gente entrar no conteúdo, vou dar uma leve contextualizada, tá? Então, eu sou fundador da Tração Online, que é uma consultoria em tração. Basicamente, a gente ajuda startups a fazerem esse desbloqueio do crescimento, né? Nós entramos ali, basicamente, quando as startups estão no pré-product market fit, ou seja, aquele momento onde as startups estão se conectando com o mercado, mas ainda não conseguindo fazer aquela conexão fina, né? Então entendendo como eles vão se conectar, como eles vão vender, quem é o cliente-chave, né? A gente ajuda dando essa consultoria, rodando experimentos para a gente conseguir entender essa realidade e também startups que já passaram dessa fase, ou seja, já existe uma conexão, já existe Product Market Fit, a gente entra para ajudar nessa parte de estruturação, né, na parte de aquisição, retenção de usuários, mensuração, enfim, né. O que mais dói na gente é ver um bom founder que investiu tempo, gastou energia, dinheiro, né, e não conseguir viabilizar a solução de um problema, que no final disso, cara, nossa humanidade está cheia de problema, está cheio de oportunidades para a gente realmente melhorar a vida, a nossa vida e a vida das pessoas. E muitas vezes isso não acontece porque não existe uma fina conexão naquele momento de você conseguir entender a dor, faltou alguma coisa, aí o empreendedor desiste, a startup não consegue ficar em pé, né? Para a gente isso é a maior dor que existe. Basicamente vamos começar com uma conceituação, tá? Então, como eu disse, a ideia é que a gente trabalha aí a atração 01 e a gente está vendo um momento muito interessante que o marketing digital, growth, use os termos que são milhares de termos para definir praticamente a mesma coisa, né? Tá muito em voga, assim. Se vocês pegarem agora o celular, entrarem no Facebook, certeza absoluta que vai ter lá um ad do tipo: como eu consegui 1 milhão de usuários através de content marketing, ou fórmula infalível para você usar no SEO do seu site, ou como o Facebook Ads traz 1 milhão de clientes, tudo é aquela maravilha, aquela mágica. É legal que exista um volume interessante de informações, isso está em voga, mas ao mesmo tempo tem muito ruído. Infelizmente a grande massa, o grande volume dessas informações é ruído, né? Então vamos começar a desenhar algumas premissas para a gente conseguir separar sinal de ruído, tá? Então vamos lá. Quando a gente está falando de startup e qualquer negócio, tá? Quando a gente está falando de um modelo de negócio, a gente sempre vai ter, de um lado, um mercado, tá? Que é representado aí pelo nosso amigo o triângulo amarelo. Nós temos um mercado que basicamente a gente gosta de chamar de uma dor de mercado. Existe uma demanda, existe uma ânsia, existe uma necessidade de resolver um problema. E do outro lado nós temos uma solução, não sei como a gente pode chamar esse, o bolotinho azul, que é o produto que é a solução, é o jeito que a gente usa para resolver essa dor de mercado, tá? A gente tem uma dor de cabeça latente, nós temos um analgésico, tá? Então sempre vamos partir dessa premissa, quando a gente está falando de startup, nós estamos falando de negócio, a gente parte dessas duas macro premissas, tá? Como a gente está falando de startup, a gente embala, tá, essas duas, o mercado e o produto, em algumas 3 características principais, tá? A primeira é a escala. É eu ter um mercado grande o suficiente para eu existir. Porque muitas startups nicham no mercado muito pequeno, ou elas escolhem um mercado muito incipiente, ainda que é novo, que eles não conseguem entender como, não tem clareza, é um mercado, vamos dizer assim, difuso, né? Então, você precisa ter clareza que você tem um mercado acessível, que é possível construir um negócio em cima disso, né? Existe uma dor de mercado muito evidente em volume, que se repete, que essa conexão, tá vendo essa conexão, essa pontezinha entre o mercado e o produto, que a gente consiga repetir essa entrega de valor recorrentemente. Não adianta só entregar uma vez o valor e nunca mais conseguir entregar. Vai ser one time, você entregar só uma vez. Geralmente, eu estou falando de startup, que a gente consegue entregar valor recorrentemente. Isso é muito sensível, principalmente no nosso financeiro, né? E obviamente, tem que dar lucro, né? Que essa conexão, que a existência dessa empresa, ela gere resultado. Por quê? Para a gente conseguir continuar, ser sustentável e continuar resolvendo esse problema no longo prazo, né?
Então, quando a gente está falando de modelo de negócio, falando de startup, nós estamos falando, então, existe uma demanda de mercado muito grande e existe uma solução. Isso é embalado nessas 3 características. Tem um dado que é muito interessante, 9 em 10 startups, tá? A grande maioria, não conseguem se autodiagnosticar. Elas não conseguem ter clareza em que fase estão e principalmente nessas 3 características elas não têm a mínima ideia. Cara, eu realmente resolvo uma dor de mercado que tem uma escala? Qual que é o meu mercado acessível de verdade? Como é que eu meço isso, né? Eu consigo repetir essa entrega de valor? A minha entrega de valor ela é recorrente ou eu consigo adaptar essa entrega de valor em outros contextos que podem ser localização? Eu consigo levar esse modelo de negócio para outras cidades? Então a grande maioria das startups não conseguem se autodiagnosticar nesses 3 indicadores que são os indicadores que vão definir o sucesso ou o fracasso de uma startup, tá? Uma vez conceituado, vamos seguir agora para algumas observações que a gente trouxe da realidade, tá? Ao longo dos mais ou menos uns 2 anos, eu fiquei dentro de um cowork aqui em Campinas, né? A gente tem uma associação chamada Associação Campinas Startups, que é uma associação que junta empreendedores da região, principalmente foi fundada por empreendedores sérios da Unicamp, tá? Que é basicamente um grupo peer-to-peer que se ajudava, empreendedores que se ajudavam, né? E tinha um espaço físico, um cowork, onde a minha startup estava instalada. Como eu tinha uma experiência como publisher, entendia muito de aquisição e retenção, e no momento estava inclusive pivotando para uma coisa mais B2B sales, foi natural o pessoal da associação vir conversar comigo sobre esses assuntos, né? Aquisição, e tinha outras também startups que estavam nesse momento, e eu fui conversando, e foi natural, eu adorei fazer isso, ajudar as outras startups. E nesse momento, o que eu comecei a tentar era, toda vez que eu ajudar essas pessoas, tentar aprender alguma coisa e comecei a buscar padrões. E nesses padrões eu encontrei 3 mitos muito interessantes, tá? Nessa época foram mais ou menos umas 50 startups que eu analisei mesmo, que eu consegui padronizar, e depois eu fui aumentando essa amostragem, né, ao longo, obviamente, do processo da atração, né? Então, tem 3 mitos que eu percebi lá. O primeiro mito é o mito do investimento em produto, saca? A grande maioria das pessoas realmente acredita que se você desenvolver bem um produto, você automaticamente vai ganhar mercado. Então, a grande maioria das startups realmente acredita nesse mito, que construir bem feito significa resultado. E, cara, esse é o maior mito que existe. A grande maioria das startups, eu até peguei aqui, tem um barquinho aqui, ó. A grande maioria das startups literalmente afunda com um ótimo barco. Entende? Eles morrem abraçados com um ótimo produto. Alguém falou, nossa, cara, perdi, meu Deus, velho. Meu produto, cara, não deu certo porque meu produto era mais ou menos, meu produto era ruim. Os startups e as pessoas existem porque ninguém quer comprar aquela solução. Porque o mercado era pequeno demais, porque a precificação estava completamente errada. Porque geralmente é um problema de mercado, não é um problema de produto. Quando os empreendedores apanham um pouco, geralmente é isso que acontece. Quando você descobre que esse mito do desenvolver, de produzir, não se correlaciona com o resultado, e você apanha literalmente perdendo dinheiro, perdendo sócio, perdendo colaborador, você começa a falar o seguinte, tá, peraí, só produzir não vai dar certo, eu preciso ir para o mercado e olhar alguma coisa. E nesse momento, quando o cliente descobre que não é recepção de usuários, não é o baile da debutante que eu me mostro para a sociedade, que eu preciso adquirir, eu preciso fazer a aquisição de usuários, eu preciso sair aqui e ir para o mercado entender esses caras, né? Os empreendedores geralmente têm uma postura de bala de prata. O que é isso? Lembra que a gente falou lá do ruído agora há pouco? Eles são contaminados por esse ruído. Eles buscam um atalho para resolver o processo de tração. Por exemplo, cara, tem época que o SEO era bombado, o Content Marketing Inbound, agora o Growth Hacking, né? Nossa, o Growth Hack é demais, né? Sempre tem uma coisa que está hypeizada, que está no hype, que os founders falam, cara, eu vou usar isso aqui. Né? E pega, geralmente está no hype. E geralmente são 2 comportamentos. Ou ele tenta dar um mergulho raso, que a gente chama, o founder tem 1 milhão de atribuições, 1 milhão de coisas para fazer, ele fala, não, eu vou fazer eu vou lá, e dá um mergulhaço assim, tipo, ignorando e subestimando o trabalho que vai dar fazer isso, e não consegue se aprofundar.
Porque ele vai lá, faz o curso no Udemy, ele começa a estudar, cara, depois do primeiro mês as outras coisas vão começar a tomar conta. Ele não estimou o tempo ou a necessidade que era de fazer esse processo. E aí as coisas param e geralmente o segundo comportamento que pode vir depois desse, ou geralmente pode vir também antes, que é vamos barrigar isso para alguém. Então hoje a gente tem muitas... por exemplo, o canal de tração, que é o Content Marketing. Existe um processo para criar conteúdo e pessoas desenvolveram ferramentas. Então, por exemplo, sei lá, a Rock Content é uma ótima fornecedora de conteúdo, mas tem um momento certo e o jeito certo de fazer isso. A Heyday Station é aquela plataforma de marketing que as pessoas esperam que, uma vez que eu assine, eu vou ter tração. E se você assinar o Heyday Station Rock Content esperando que você vai ter tração, tem uma notícia ruim, amigão. Você só não percebeu que você está perdendo dinheiro. Elas são ótimas ferramentas e funcionam desde que você sabe como usar a ferramenta. Ela é um martelo, entende? Você tem que saber pregar. Imaginar que o processo de tração é uma bala de prata, geralmente é uma das causas também de grande frustração e consequente morte de startups, tá? E nós temos as startups zumbis, que são startups que pessoalmente isso me incomoda bastante, assim, é bem duro quando você percebe isso, tá? São startups que conseguiram faturar alguma coisa. Então, por exemplo, o cara tá faturando R$200 mil por ano, que é um pequeno, conseguiu 2 clientes. Ou startup B2B que tá ali faturando de 1 a 3 milhões, sabe? Ele encontrou algum nicho que ele consegue entregar valor. E isso é legal, porra, muito massa o resultado. Só que tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes, o que as startups fazem? Elas estão se enganando. Então, imagina aí, nosso amigo Triângulo, tá? Imagina que o meu mercado acessível, sei lá, eu imagino que eu tenho um software para montadoras, tá? Estou dando um exemplo hipotético aqui. Eu tenho um software que ajuda montadoras, tá, de carros a serem mais eficientes no processo X. Beleza. Aí eu saio para o mercado e olho, nossa, montadoras do Brasil tem X, sei lá, 20, e essas 20 eu vou ter um mercado potencial de tantos milhões, legal. Aí eu saio para vender, tenho um contato ali, vendo para a primeira, e é uma montadora diferente, é uma montadora indiana. Vendi o primeiro contrato, porra, 200k por ano. Vendi a segunda, 400k por ano. Legal, cara, porra, você tem aquela sensação de crescimento, muito interessante. Só que o que acontece geralmente, quando a gente tem essa tração mal organizada, você nichou sem perceber. Então imagina o seguinte, provavelmente está criando com essa mentalidade de desenvolver software, você acaba criando e modelando o seu produto para esse micro nicho de mercado. Então você literalmente vira uma software house, nesse caso, para as montadoras indianas, né? Então não tem problema nichar. Nichar, ok, desde que você tenha clareza do tamanho do seu mercado, potencial e o acessível. Então imagina lá, quando a gente voltou lá no triângulo, né? Então, cara, eu tenho convicção que eu tô indo para cá, eu vou construir um produto para essa galera e vou entender o padrão de toda essa galera. Geralmente nessas startups zumbis, elas ultrafocam num nicho e não percebem isso. Elas ficam com a mentalidade do tipo, cara, eu tô tendo esses caras aqui, né? E eu tenho 500 mil reais de MRR. Eu vou crescer para 5 milhões de anuais. Eu vou crescer para 5 milhões anuais, basta o quê? Basta eu abrir mais um novo canal de aquisição, porque meu produto tá bom, já estou vendendo, e basta eu também, desenvolver uma melhoria de feature. Só que o problema não tem nada a ver com o produto, não tem nada, tem a ver com o fato de o cara não ter clareza do tamanho de mercado dele, quem é o cliente dele. Ele pegou os primeiros, deu certo, foi legal, ele conseguiu, mas ele ignorou. Então isso é uma consequência de você entender que tração não é um processo. E tração é um processo. Ele sempre vai acompanhar o entendimento do seu cliente, entendimento de dor do seu cliente, entendimento de como é que você traz ele para dentro da sua casa, como é que você lida com ele, entende? Então, as startups zumbis, que é muito claro, assim, startups estão de 2 a 3 anos, pergunta para os caras, assim, vocês que têm amigos empreendedores, e pega uma startup que tem há 2 a 5 anos. Esse é o discurso. Cara, a gente conseguiu aqui, nós vamos escalar, estamos abrindo um processo aqui de tração, não sei o que lá, e depois a gente vai fazer uma feature muito louca. Mas não, velho. Seu problema é outro. Seu problema é entender com mais clareza o mercado que você está atuando, né? Então, ele nunca vai escalar. É impossível ele escalar, né? Então, esses são os motivos que geralmente matam uma startup, tá? Esses 3 mitos de acreditar muito que o produto vai resolver, ou de subestimar e tratar tração como um atalho, como uma bala de prata, ou se enganar com o Vanity Metrics, tá? É muito comum. E faturamento pode ser uma Vanity Metric. Polêmica, aí depois a gente discute isso em outro vídeo, tá? Tirando os fatores humanos, né, que representam uma grande porcentagem que as startups morrem, a outra grande maioria,
Todo o resto, geralmente, acontece porque as startups não conseguem ter clientes, ou elas não conseguem manter clientes, entende? É um problema de entendimento de mercado. Por que isso acontece? Cara, o primeiro passo é lembrar que a gente já é maluco. Nós estamos empreendendo em tecnologia, em inovação, num país hostil a qualquer empreendedorismo. Então, assuma, nós somos loucos, velho. Entendeu? Você está gastando o seu tempo, está investindo, aliás, que é um bom investimento, está investindo o seu tempo aqui comigo, cara. E por que você não está prestando um concurso público, entende? Que tem muito menos hostilidade e talvez até, entre aspas, o menor risco, né? Tipo, por quê? Porque a gente ama se chocar com a realidade, porque a gente quer mudar alguma coisa. A gente tem uma missão, a gente tem uma visão que é possível fazer as coisas diferentes, fazer as coisas melhores. E essa característica tem um pouco de revolução, tem uma pegada de contracultura, de mostrar que existe alguma coisa errada. E isso nos faz ser um pouco loucos, cara. Nós somos malucos. Como já existe essa hostilidade muito forte, a gente conta uma história pra gente, olha no espelho, que tudo vai ficar perfeito, o nosso produto é perfeito, né? Então, esse lado, que é o lado legal do empreendedorismo, que a gente conseguir mudar as coisas, ele também cria uma fábula, né? Uma história que a gente conta pra gente, que pode ser danosa. Então, a gente precisa sim sonhar, a gente precisa sim acreditar que é possível mudar, mas a gente precisa também ter os pés no chão e entender o que dá pra fazer, o que não dá pra fazer. Então, é difícil lidar com a realidade. O jeito que a gente acredita que dá pra gente entender melhor a realidade é se chocar contra ela. A gente precisa trazer a realidade proposta pra gente. Se a gente está muito sentado, get off the build, véio. Vamos sair fora, vamos entender o cliente, vamos tentar vender primeiro, depois a gente pensa em desenvolver. Vamos entender se existe alguma loucura no que a gente está fazendo. Aqui na atração a gente parte do seguinte princípio: eu estou louco em dizer que todo experimento nosso começa desse sentido. E se chocar com a realidade, o jeito mais eficiente que a gente encontrou foi criar pequenos experimentos. Porque não adianta, eu não preciso, por exemplo, criar uma puta de uma plataforma para provar que uma premissa mais básica funciona. Isola, pega essa equação gigantesca de um monte de if, né, que a gente cria. E, cara, qual que é a premissa básica que a gente prova que a gente não está louco? Né? E não é 0 a 1, sim ou não, é sempre um ajuste fino. Cara, isso parecia ser loucura, mas aqui parece ser interessante, Não foi do jeito que a gente imaginou, mas tá aqui. Vamos escutar o mercado, vamos entender o que existe lá, vamos ver o que eu estou pensando, tem uma ponta de razão? Tem alguma coisa que faz sentido? Essa é o que a gente acredita e essa é a metodologia que a gente segue, tá? Então, retomando aqui, de um lado a gente tem um mercado e de um lado a gente tem um produto. Né? Então a gente tem não adianta eu só ter um mega entendimento do mercado, eu saber tudo sobre o mercado e não criar nenhuma solução, ou não chocar esse mercado com uma solução, e também não ter uma solução sem ter clareza de um mercado. O truque está nesse meio, e é o que a gente desenvolveu essa metodologia chamada Growth Path, é para eu conseguir entender esse caminho. Como é que eu leio o mercado e conecto ele a um produto? Como é que eu leio esse mercado e conecto a um produto que é repetível? Como é que eu leio se esse mercado é grande o suficiente para valer a pena empacotar isso? Né? Então, aí que está o pulo do gato, e é isso que eu vou mostrar agora em seguida. Bom, lembra que a gente estava falando sobre mercado? Como é que a gente olha para o mercado? Como é que a gente define isso de uma maneira um pouquinho menos fofa, né? A gente usa essa tríade, tá? Que vocês estão olhando aí. Persona, dor e momento. Persona é um grupo de pessoas que se parecem, tá? Não vou ficar pirando muito. Então, pessoas que se parecem demograficamente ou que têm comportamentos parecidos. É um grupo de pessoas, tá? Que se parecem. Esse grupo de pessoas tem uma dor mesmo, tá falando de dor. Eu tenho um problema, uma necessidade de resolver alguma coisa. Às vezes as pessoas têm dificuldade em entender, mas uma dor, meu software é uma coisa que ajuda. Cara, nós estamos buscando realmente isso, uma dor. Vou dar um exemplo que é interessante, uma discussão que a gente teve num aplicativo mobile, uma vez com um cliente. Que ele falou o seguinte: cara, olha que interessante, na descoberta, a gente descobriu que hoje, um adolescente que está numa escola e não tem um celular, ele praticamente morre socialmente. Pelo celular você se comunica a festa que vai ter, você paquera, os meninos paqueram os meninos e vice-versa, né? Então, é um device que não é só tem a parte do status e tudo mais, mas é um device de comunicação. Aquela tribo, aquela persona se comunica através do aparelho. E uma pessoa que não tem aquele aparelho, esse device, ela é excluída desse meio social. Ela morre socialmente.
entende? Então a gente sempre está buscando o que essas pessoas estão querendo resolver. E essa dor, ela tem um momento. O momento é quando essa dor aparece ou ela intensifica. Existem muitos negócios onde o momento é crítico. Pode existir negócios sazonais, sei lá, vamos pensar no negócio físico. A praia, por exemplo, vive da temporada. Então tem um momento onde as pessoas querem resolver esse descanso, sei lá, essa necessidade de estar próximo da natureza. Ou tem dores que não existem em algum momento específico, né? Então o momento, é muito interessante entender que a dor, ela tem um momento, ela tem um fluxo, né? Então nós temos um grupo de pessoas que tem uma dor e a gente entende o momento quando essa dor aparece. Isso é o mercado. Quais são as pessoas, que dores elas têm e qual é o momento delas? Isso é um mercado acessível, tá? Então a gente sempre parte, todo o nosso processo de experimentação, a primeira coisa é isso. Aí nós temos os canais de tração. Os canais de tração, eles são os locais onde essas pessoas estão reunidas. Hoje, todas as metodologias de growth, de marketing, etc., de tração, geralmente estão calcadas no canal de tração. O canal de tração, ele é extremamente efêmero, ele muda a todo segundo, né? Então, vocês têm que entender que o canal de tração é simplesmente o local aonde a sua persona, dor e momento está. Só, tá? Todo o resto é balela, é enrolação, não faz muito sentido ficar pirando demais, tá? O primeiro experimento estruturado que a gente faz na metodologia se chama capacidade de imprimir. Eu tenho uma persona do momento definida, eu tenho uma ideia de onde essas pessoas estão e eu vou rodar um pequeno experimento. Capacidade de imprimir é o meu primeiro experimento para eu validar se eu não estou louco na escala ou se eu não estou louco na minha capacidade de encontrar essas pessoas. Vou dar um exemplo real, tá, de um cliente que passou aqui na atração. Eles pegaram um Pre-Series A, que basicamente é uma grana aí em torno de 500 a 1 milhão de reais. Então, essa galera pegou esse dinheiro e internacionalizar para 25 cidades fora do país, tá? Era um produto bem B2C, assim, a gente conseguiria adquirir as pessoas. E eles foram para fora do país, especialmente 25 cidades na Europa. E eles chegaram para mim com o desafio: Gui, a gente precisa encontrar 2 milhões de brasileiros na Europa para esse produto funcionar. Ok. Então a gente foi lá, entendeu persona, dor e momento, entendeu, fez uma extrapolação de canais de tração, tá? E falou, beleza. Quando a gente roda essa capacidade de imprimir, você tá vendo ali, tem um volume? Quando a gente rodou alguns experimentos e teve uma confiabilidade interessante, a gente descobriu que acessíveis, se a gente conseguisse conversar e achar, eram 200 mil brasileiros. Nesse momento, a gente está validando a escala. Se todo o seu modelo de negócio está baseado em 2 milhões e é 200 mil, é uma diferença de 10 vezes. Então, como é que eu compenso isso? Ou eu sou mais repetível, eu aumento o meu lifetime value, eu tenho que ser 10 vezes mais eficiente, ou eu vou ter que simplesmente cobrar 10 vezes mais. Faz sentido? Não. Então, a galera tem que entender que o primeiro objetivo nosso é entender se a gente não está louco de descobrir se essas pessoas existem. Nesse caso, desse cliente, a gente descobriu que o volume era diferente. Mas na grande maioria das startups, essa persona que foi feita lá no mundo maravilhoso não existe. Essas pessoas simplesmente não existem, tá? Então, o primeiro passo que a gente quer entender em tração é, cara, essas pessoas existem? Sim. Em qual volume? Porque esse volume vai dar toda a nossa engenharia financeira vai vir em cima disso. Eu tenho que entender o tamanho efetivo do meu mercado e aonde essas pessoas estão, tá? Então esse é o primeiro experimento estruturado que a gente faz. E não é só o volume, mas também o custo, tá? Porque imagina o seguinte, quando a gente está pensando em acessar, em adquirir clientes, mesmo que existam estratégias mais orgânicas, eu vou ter um investimento de tempo, que significa investimento financeiro. Então, quanto custa eu acessar essa pessoa? Vocês concordam comigo que se eu for vender, por exemplo, um prédio de altíssimo luxo lá, esse público, eu vou ter um custo de acesso, talvez eu tenha que até que jogar golfe para vender pro cara, sabe? Tipo, é diferente de eu vender, por exemplo, um apartamento mais popular, né? Então, o custo para eu acessar essas pessoas é maior. Um outro exemplo real, tá? A gente foi uma companhia de São Paulo que vende plano de saúde e seguros, né? Uma corretora basicamente de seguros e plano de saúde, contratou a gente para a gente checar se era viável abrir uma área digital ou não. Nesse primeiro experimento, a gente descobriu que existia um volume muito alto. Nesse caso, eram empreendedores, tá? Não sei se vocês lembram aquela época que o governo flexibilizou, ele lançou a MEI, né? E aí a MEI começou a se popularizar, que é o microempreendedor individual. E aí,
eles queriam explorar esse filão. Só que eles nunca tinham trabalhado desse jeito digitalmente, contrataram a gente para a gente tirar essas informações do mercado. E quando a gente foi, descobriu que tinha um volume bom, mas o custo de acesso era muito, muito alto. Pra vocês terem uma ideia, o CPM era alto. A gente chegou a ter CPCs numa faixa ali de 15 a 30 reais o clique. Então aqui a gente começa a entender um pouco sobre o CAC. Lembra que eu falei da rentabilidade lá atrás, a galera não consegue estimar? Aqui a gente começa a brincar com isso. Tá, se o meu CPC é 15 reais, ok, 15 reais o CPC, né? Se eu tenho 10% de conversão na etapa seguinte de pessoas que clicaram e se interessaram, vai me custar 150 reais. E se 10% dessas pessoas de fato, né, converterem, vai me custar 1.500 reais. Tá, então significa que um lead meu tem estimativa, se tudo der certo, de 1.500 reais. Você começa a aferir, você começa a sair do zero, do tipo, meu custo de aquisição é estimado em 500 para, pô, é 1.500. Então eu consigo ter um parâmetro de o quão longe eu estou. Então o primeiro passo é, essas pessoas existem? Sim. Em qual volume? Essas pessoas são as financeiramente acessíveis? A gente tem capacidade dentro do nosso modelo econômico de atingir? E não tem problema ser não, a gente vai ter que adaptar, a gente vai ter que ser mais eficiente, vender mais caro, e assim vai. Vocês percebem que se a gente vence essa primeira etapa, a gente tem muito mais informações para a gente inclusive abastecer o nosso produto lá. A gente está além do mercado e jogando para o produto. Pessoal, legal que a gente pensou o nosso produto para 20 mil incorporadoras no Brasil. Cara, mas tem 2 mil. O que a gente faz? Vamos mudar a precificação? Entende? Então a gente começa a se chocar com a realidade, com pequenos experimentos para seguir. Beleza? Seguindo então, a gente tem o segundo grupo de experimentos, que é a capacidade de engajar. Tá? Não sei se vocês já começaram a perceber que essa lógica da aproximação é sempre da esquerda para a direita. O mais importante, a gente vai e volta. A gente criou uma hipótese de pressionador em momento, uma hipótese de canal, tentou achar esses caras, achamos, ok. O que a gente vai tentar falar? Agora nós vamos tentar falar com esses caras, vamos engajá-los. A capacidade de você começar a se comunicar com aquele grupo de pessoas e principalmente focado no que você quer vender para essa pessoa, o que você quer solucionar de dor dessa pessoa, né? É muito interessante que nesse momento a gente começa a comparar as propostas de valores e as dores que a gente está trabalhando. Nesse mesmo caso dessa seguradora, depois que a gente começou a entender, a gente achou um dos canais, a gente encontrou um jeito em volume e eficiência, a gente foi e começou a explorar a capacidade de engajar. Nesse momento, eles nunca tinham explorado digitalmente como em vender para empreendedores. A gente rodou 100 propostas de valores diferentes, 100 dores diferentes que a gente poderia explorar com esses caras. Ó, a gente sentou com o cliente, tem todo um processinho para isso, não foi cuspir os 100, né? A gente sentou com o cliente, analisou baseline, desenhou. A gente saiu com 100 propostas de valores diferentes, ou seja, 100 dores diferentes e testou isso. Dessas 100, duas a gente acertou na mosca. Como é que a gente mede isso? Tem jeitos muito simples. Então são vários experimentos, né? Mas eu vou dar só um exemplo para ficar mais ilustrado, tá? Por exemplo, uma comparação entre click-through rate, né? Que é o número de pessoas que viram o anúncio e o número de pessoas que clicaram, né? Então, sei lá, na verdade é 2 pessoas, por exemplo, se 2 pessoas clicaram de 100, a gente vai ter 2% de CTR, né? De click-through rate. Então, por exemplo, nesse caso, a gente, em específico, um dos experimentos foi comparar, a gente tinha uma amostragem boa, né? Tinha uma capacidade de imprimir boa, e a gente começou a engajar. Quando a gente começou a engajar, a gente percebia que algumas linhas desses 100 experimentos engajavam 10 a 20 vezes mais do que as outras. E algumas, cara, não engajavam nada. Então a gente plotando esses dados, a gente começa a comparar. Dessas duas, olha que interessante, o que a gente descobriu? Que hoje o empreendedor brasileiro, pelo menos hoje não, né? Mas na época que a gente rodou o experimento, os empreendedores de Campinas e São Paulo, eles não contratavam plano de saúde pela racionalidade, por absenteísmo, que era uma das hipóteses. Cara, sabe aquela cena que você assiste no jornal, que é uma cena deplorável, que tem um hospital público do SUS e tem alguém gritando numa maca, olha, não temos vaga, não sei o quê? O empreendedor brasileiro, principalmente o pequeno, tem medo de ser esse cara. Ele tem medo de um dia ele ou a família dele depender do hospital, do SUS, principalmente numa emergência. Então, quando a gente rodou esse experimento, a gente não só aprendeu a se comunicar melhor, como a gente conseguiu validar qual que era a dor real. Então o cara, ele contrata um plano de saúde, ele considera contratar um plano de saúde porque ele tem um medo de depender de um hospital. E quando a gente solta um anúncio, por exemplo, tem acesso a um bom hospital como o Albert Einstein em São Paulo ou Vera Cruz aqui em Campinas, o nosso CTR e o interesse é muito alto.
contra, tipo, compara o melhor custo-benefício entre plano de saúde, que o CTR era 0,3. Entende? Enquanto esse chegou a ser 5, 6% de CTR de link, entende? De Facebook Ads, que é muito alto, 3 vezes uma média boa já. Então, cara, a gente está buscando isso, tá? 100, 2. Qual que era a chance de eu ter acertado isso no chute? Ou o meu produto ter acertado? Cara, nenhuma. Era muito baixa, eu teria que melhor jogar na lota, entendeu? A gente tem que experimentar muito. Beleza? Então, mais uma vez, aqui também a gente tem um custo, né? Pode ser muito custoso eu engajar, tem que falar muito com a pessoa, dar muito push e pode ser inviável, né? O terceiro é a capacidade de converter. O que é essa capacidade de converter? É o momento que a pessoa fala assim, cara, gostei do seu pitch, quero saber mais. É algumas pessoas usam um termo de levantada de mão, né? É quando a pessoa, ela realmente se transforma numa pessoa. Porque a grande maioria dos canais, a gente tem uma superficialidade de contato, né? Nesse momento, quando a pessoa converte, vou dar um exemplo, são vários cenários, vou dar um exemplo mais simples, que a pessoa, por exemplo, entrou numa landing page, nesse caso da seguradora, e deixou as características principais que a gente precisava. Nesse momento, eu vou ter essa primeira qualificação, né? Que é uma qualificação ainda rasa, e geralmente, quando a gente está nesse processo inicial, a gente liga para a pessoa e entrevista ela. Para quê? Para validar se aquela nossa estratégia até aquele momento tem a persona, dor e o momento certo. Então, se sim, olha que interessante, a gente achou uma capacidade de imprimir em um grupo de canais de tração, essas pessoas estão interagindo com a nossa proposta de valor e levantaram a mão para conversar com a gente. E qual é o custo? E qual é o fluxo até esse momento? Quanto tempo demorou? Então a gente começa a ter muito mais clareza. A gente está vendo, cara, tem um grupo de pessoas que se interessam por isso e levantaram a mão. Né? E nesse momento, no que eu falei lá atrás, por exemplo, da qualificação, aqui é muito importante você ter clareza, não é tipo numa pergunta rasa, cara, essa é a persona, a minha ideia de persona ou não, você tem que voltar lá para trás e talvez mudar a sua persona. Assim como a gente testou 100 dores diferentes, a gente começa, olha, cara, a gente tinha criado uma demografia que era assim, mas olha, a demografia, olha que interessante, ela mudou isso aqui. Então a gente muda e começa, porque a gente está tentando buscar um padrão. Nós queremos achar um grupo muito grande de personas do momento, estável, para a gente explorar e caminhar o cara durante o funil. E esse é o momento da qualificação. Não adianta eu trazer uma persona que não tem nada a ver com o que eu quero, só vou ter uma base poluída. Nesse momento, principalmente no Discovery, no pré-product market fit, eu preciso entender essa pessoa. Eu não preciso ter uma base de vanity metric cheia de gente. Eu descubro nesse momento, eu fecho um primeiro ciclo de persona do momento e consigo, cara, essa estratégia está funcionando. E o próximo passo é eu conseguir vender. Eu consegui, de fato, chegar e vender esse produto para a pessoa. Tá? Então, porque assim, tem muitas pessoas, inclusive essa caixinha foi uma das minhas experiências pessoais, tá? Eu tive um dos maiores portais de sustentabilidade do Brasil, a gente lançou uma linha de roupa ecológica, cara, e todo mundo amou. Dentro desse processo, eu co-criei essa marca de roupa com 2.000 pessoas. 2.000 pessoas me ajudaram a construir esse produto, foi bem legal, depois se vocês quiserem Coletivo Verde, depois dá uma pesquisada aí. Cara, só que ninguém comprou. Porque o que eu não tinha percebido na época era que a galera estava resolvendo a dor do pertencimento, a dor de fazer alguma coisa contra a sustentabilidade, mas não era uma dor de consumo sustentável. Entende? Eu não tinha interpretado isso muito bem. Na hora que eu lancei a linha de roupas, velho, eu até brinco assim, que eu ainda entro em casa chutando um monte de produto que eu desenvolvi. O truque, volto a dizer, está em você entender esse fluxo. Porque se você não é um experimento 0-1, quando eu brinco assim na aceleração, quem roda o experimento? Todo mundo roda o experimento. E eu pergunto, vou pegando algumas pessoas e falo assim, o que você rodou? Eu rodei um anúncio no LinkedIn e ficou muito caro, não fiz mais. E não funcionou, desisti. É sempre uma coisa 0-1. Não, o experimento nunca é 0-1. É sempre na entrelinha. Então, por que não funcionou? Não funcionou porque a nossa capacidade de imprimir era baixa. Então, essa pessoa não está lá. Mesmo que a gente gaste energia tecnicamente ali, só vão ter 100 pessoas, não faz sentido. Ou, cara, tem gente pra caramba, mas o CPC está muito alto. O que a gente está tentando fazer agora é usar isso que a gente aprendeu e diminuir o custo para ser viável. Entende? Então a gente começa a sair de um achismo total para um processo estruturado que vai e volta. Ele sempre vai abastecer. Cada vez que você roda um experimento, você aprende mais. Isso fica muito estruturadinho. Eu entendo persona, eu entendo o canal, eu descubro como chegar nas pessoas, como engajá-las, como convertê-las e como de fato vender essa pessoa. Né? Então esse é o ciclo. E a gente diz que
a pessoa consegue o Product Market Fit quando ela tem muita clareza. Ela encontrou um padrão de persona, dor e momento, e ela encontrou um flow de canais que ela consegue levar essas pessoas de um lado para o outro. Que ela consegue, entrou aqui, ó, achou a pessoa nesse canal e eu consigo vender para elas. Tem um flow. Inclusive no BX, por exemplo, um cliente que está com a gente mais tempo, a gente tem uma previsibilidade muito clara de cada uma dessas etapas. A gente consegue, inclusive, enxergar anomalias muito antes delas acontecerem. Teve um cliente nosso, por exemplo, que vendia uma área com um produto para a área de mães, né? Tipo, tinha uma demografia muito bem definida, que a gente conseguiu antecipar um aumento de custo de aquisição 2 semanas antes. Por quê? Porque, principalmente Facebook Ads, que é uma disputa muito forte de demografia, o CPM começou a subir. A gente percebeu que alguns concorrentes que estavam dando overlap na nossa audiência, estavam jogando o bidding para cima. A gente, cara, ó, com esse CPM, com esse CPC médio, a gente não consegue disputar. A gente vai tomar prejuízo. O que a gente fez? Diminuiu nossos investimentos, né? Esperou essa onda passar e voltou com tudo. Então, a gente consegue, inclusive, controlar essa aquisição. Esse é o nosso objetivo final. É que a gente consiga entender muito claramente o nosso mercado e começar a ter, inclusive, a gente tem um fluxo e, consequentemente, controle e previsibilidade, tá? Então, é basicamente isso. Tá, assim, é uma introdução mesmo. O que eu quero que vocês saiam daqui desse vídeo é com, acho que 2 principais lições, tá? A primeira é que vocês precisam entender que tração é um processo. Escutar e entender o mercado e trazer isso para o seu time de desenvolvimento, trazer isso para o seu time de business é a coisa mais importante que vocês devem fazer, principalmente early stage, né? Então, tração é um processo. Precisa de um founder cuidando disso, full time. Se você não conhece, pegue ajuda aceleradora de consultoria como a gente ou de outras pessoas que já fizeram isso. Vai falar com um concorrente, almoça com um concorrente, entenda o mercado, sai do prédio, pelo amor de Deus. Toda vez que você colocar a porra da mão num código, desculpa a empolgação, é foda, pensa se vale a pena gastar essa energia, se não converse com alguém. Teste, crie um protótipo primeiro, o protótipo mais barato e rápido possível. Vamos descobrir que a gente não está louco, para a gente ter uma chance de estar certo. Tá? E o segundo passo é que existe um processo, existe um jeito de fazer isso de forma eficiente. Tá? O da tração a gente vem testando há muito tempo, a gente gosta muito, existem outras, mas isso aqui é um caminho, isso é um jeito de fazer a tração que organiza esse caos. A gente é maluco e o mundo é um caos. Como é que a gente consegue organizar isso de um jeito mais tranquilo? Né? Com processo, organizando isso, conseguindo ver progresso. O que mais dói é não ver progresso. Então aqui você tem um progresso de aprendizados e experimentação. Tá, pessoal? Então isso aqui, a ideia não era entrar no micro, tá? Então a gente tem, cada uma dessas etapas tem microprocessos, como desenhar persona, como desenhador, como explorar e extrapolar canais de tração. Não vem ao caso, eu acho que isso a gente geralmente faz no bootcamp, a gente passa por todas as etapas. A ideia era, mais uma vez, mostrar para vocês a importância da tração e dar uma leve passada para vocês entenderem o que é de fato um processo de tração. Beleza? Muito obrigado pelo seu tempo, estou à disposição, não tem meu e-mail aqui na apresentação, vou ter que adicionar, mas basicamente é guilherme@tração.online, tá? Meu tempo é super limitado, mas eu farei o possível para responder todo mundo. Beleza, pessoal? Muito obrigado pelo tempo, ter vindo até aqui e abraço. Valeu!